A educação tem sido um desafio para todos os povos, desde a mais remota história nossa. Há ocorrido tentativas diferentes e diferenciadas para equacionar esse desafio ao longo do tempo. Mas nós não queremos tratar aqui hoje apenas da educação no campo físico material. Nós gostaríamos também de considerar a educação desde o ponto de vista do espiritismo, que transcende a realidade material, que nos propõe uma visão que vai mais além do mundo acanhado no qual nós estamos vivendo, mas sem ignorar a realidade de que somos seres encarnados, que enfrentamos desafios e que precisamos da educação para solventar, resolver e, muitas vezes, encaminhar a solução das problemáticas que nos ocorrem. O Espiritismo traz uma grande contribuição para essa área, desde algumas definições que ele nos apresenta, como, por exemplo, a existência do livre-arbítrio, onde, e através do qual, ou no estudo do qual, nós vamos compreender que todos nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Mas vai mais além o conceito do livre-arbítrio no Espiritismo. Nós somos responsáveis também por aquilo que deixamos de fazer quando somos convidados a agir e não aproveitamos a oportunidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Somos responsáveis também por aquilo que nós sentimos. Isso tudo baseado na orientação de Jesus, quando ele nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, é fundamental, quando nós tratamos da educação do ponto de vista do Espiritismo, que nós compreendamos que estamos nos referindo à educação interior, à educação moral do ser, que vai trabalhar nessa demanda com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. No contexto da educação, nós estamos observando que a humanidade está passando por um período de transição e que vai, nessa transição, saindo da inconsequência para um período de maior consciência a respeito de suas responsabilidades, do significado da vida, do que é que nós somos efetivamente e o que é que está proposto para nós nesse projeto que nós podemos chamar de projeto de evolução. A humanidade, ela está convidada a adentrar esse período de consciência. Se nós olhamos, nós vamos ver que ainda vivemos aos laivos ou uma situação de expiação e provas, apesar de estarmos entrando na era da regeneração, porque estamos no início e o que caracteriza o mundo de regeneração ainda é a expiação, ainda é a prova e ainda há a presença do mal num mundo como esse. Como nós estamos muito no início da regeneração, é muito natural que permaneçam muito patentes, muito evidentes, essas características de expiação e prova e esse desafio que nós temos para a superação do mal ainda muito constante, muito presente nas relações entre os seres. Então, nós precisamos, estamos convidados para caminhar a passos largos com o Espiritismo para a superação da necessidade da expiação. Mas isso ainda exigirá de nós esforço e demandará tempo. A educação será fundamental para que isso aconteça. O Espiritismo anuncia essa era nova desde a codificação, desde a época em que Allan Kardec recebeu as primeiras mensagens, codificou o Livro dos Espíritos, nós recebemos a informação de que a Terra entraria num período que poderia ser chamado da Nova Era. No último livro que ele escreveu, ainda encarnado, a Gênese, ele coloca a ideia de uma geração nova e nos informa que já estariam reencarnando, provindos de outros planetas superiores à Terra, uma geração de espíritos que viriam fazer diferença aqui na Terra
com o seu comportamento e as suas ações. No entanto, na mesma codificação, nós recebemos a informação de que, como este planeta está em etapa de transição, espíritos que estiveram privados de reencarnar por muito tempo em função da sua maldade, da sua rebeldia relativamente à lei de Deus, eles estariam sendo liberados para sair das regiões mais inferiores do planeta, que nós chamamos de umbral, das trevas mais densas, para reencarnar também aqui por última vez, tendo as últimas oportunidades de se manterem no planeta. Caso seguissem recalcitrantes, seriam então levados, degradados para mundos inferiores. Assim que nós temos mais de 150 anos de trazida para nós a codificação ou decodificação espírita, nós estamos vivendo plenamente esse período. Nós observamos essa disparidade no comportamento dos seres, já com uma preponderância mais no sentido de uma conscientização. Mas o mundo ainda está dominado por aqueles que vieram das regiões inferiores, desejosos de domínio no campo material, desconhecedores da realidade espiritual voluntariamente. Não é porque não têm oportunidade de conhecer, é porque não querem considerar a realidade espiritual. E se nós observamos o comportamento dos administradores da nossa terra hoje, tanto no campo político como na administração das empresas, nós observaremos que esses postos ainda são tomados de assalto por demagogos e pessoas que ludibriam o povo e pensam que estão enganando a providência divina. Infelizmente, essa é a nossa realidade ainda, mas essa realidade já começa a mudar. Quando nós olhamos para uma criança recém-nascida, com poucos meses de vida, e nos dirigimos a ela e observamos que, na maior parte das vezes, ela olha diretamente para dentro dos nossos olhos, e nós, conhecendo a nossa realidade, sabemos o quanto nos custa olhar para nós mesmos no espelho, nós vemos que algo está acontecendo de diferente na nossa terra. São espíritos que vêm com uma nova proposta, com um novo comportamento, naturalmente com dificuldades, porque vêm de mundos superiores diferentes aqui da Terra. Não são tão superiores ao nosso. Terão um grau de superioridade mais no campo intelectual que propriamente no moral, apesar de um pouco mais avançados no campo moral também, mas com necessidades de evolução, com dificuldades de adaptação, porque não estão acostumados com a alimentação que nós temos, com o comportamento que viceja entre nós, com o hábito de disfarçar para os demais o que nós somos por dentro. Eles olham para nossos olhos e leem a nossa alma, e não admitem a mentira, não admitem tergiversação e cobram da família um comportamento que nós muitas vezes não estamos ainda acostumados a apresentar. Isso levará necessariamente a mudanças, porque nós teremos também que nos adaptar a eles. Não podemos ter ilusões e não saberemos se dentro da nossa família está reencarnado um espírito vindo de planos superiores ou vindo do baixo astral. O que vai revelar isso são as suas tendências. E, portanto, a família está convocada a ensinar aos seus filhos, aos netos, o limite, que é fundamental para que possam guiar os seus passos no futuro. Não estamos dispensados de educar a nossa prole, e não estaremos tão cedo dispensados disso. Portanto, é muito importante considerar que a natureza não dá saltos. A humanidade também não dá saltos. A nossa evolução, ainda que apoiada por espíritos superiores, ainda que recebamos essa geração nova, a nossa evolução não dará saltos. Nós teremos que construí-la com o nosso próprio esforço, aceitando ou não o apoio que nós receberemos. No entanto, apesar de não dar saltos à própria evolução da humanidade, nós poderíamos nos perguntar, imaginávamos nós, que lemos Nosso Lar mais ou menos com 9 anos de idade, e quem teve chance de travar contato com o livro nos períodos iniciais da sua encarnação, terá tido ou imaginado que esse livro chegaria a ser um filme no período em que nós ainda estamos encarnados? Eu não podia imaginar.
sonhava com isso, mas aconteceu. Então nós vemos que esse assunto está despertando a atenção da humanidade. Lógico que ainda é entretenimento, é algo parecido com ficção científica. No entanto, já há pessoas considerando a possibilidade dessa realidade, que se questiona, mas como será do outro lado? Será que é assim como as religiões tradicionais têm dito até então? E quando começam a cogitar, naturalmente não se sentem mais satisfeitos com as respostas da fé dogmática, das imposições filosóficas do niilismo, do marxismo e das imposições no campo de um pensamento muito estreito da vida material. Já querem algo mais, já estão buscando alguma coisa a mais. E a resposta não pode vir dessa limitação que tem sido castradora ao longo do tempo, numa visão que não transcende nem sequer o teto do edifício onde nós estamos, ou seja, não transcende a vida material, como se tudo acabasse depois do túmulo, ainda que a pessoa não creia assim, mas vivendo dessa maneira. Assim que o convite é para efetivamente abrir o horizonte. Quem poderia imaginar que nós estaríamos reencarnados quando o planeta adentrasse a realidade da regeneração? Mas está acontecendo. Assim que há passos importantes que nós devemos considerar para nos animarmos. No entanto, nós temos ainda muitos desafios e temos ainda desvios a serem considerados e a serem reparados. A tarefa é muito grande. Ela tem uma magnitude que extrapola a nossa condição individual de ação. Sozinho, o indivíduo não pode, ele não dá conta. No entanto, nós observamos que, apesar desse sentimento de pequenez diante da tarefa, nós sentimos o amparo, tem o apoio. Há pessoas que estão pensando de maneira semelhante. Há um desejo que começa a preponderar de bem na humanidade. E cabe a nós, que estamos conscientes dessa realidade, impulsionar essa ação construtiva para que a pessoa que está vacilante possa se firmar que, na realidade, o bem prepondera sempre. Apesar dos nossos enganos, das nossas leituras, muitas vezes míopes, em relação aos acontecimentos estreitos no campo da matéria. A realidade é que o bem prepondera sempre. No entanto, diante desses grandes desafios que nós estamos vendo e dos quais nós estamos participando, muitas vezes nós nos sentimos tristes, entristecidos, por ver tantas disputas inglórias e vãs, inclusive no campo da educação, mesmo no meio espírita. Quando nós agarramos uma metodologia qualquer, damos um nome pomposo para ela e queremos impor a nossa metodologia para os demais. Então, nós estamos convidados a respeitar o direito do outro, de escolher o seu caminho, de encontrar no Espiritismo uma proposta, porque, na realidade, o Livro dos Espíritos nos oferece as diretrizes. Não há por que perder o rumo. Se nós nos centramos na proposta dos Espíritos superiores, que está no Livro dos Espíritos, nós temos a direção definida para todos nós. Não há por que tergiversar, não há por que disputar de maneira nenhuma, porque todas as ações que são apoiadas na proposta da codificação de Allan Kardec são complementares. Elas não chocam entre si, elas se complementam na ação que nós vamos desenvolvendo, tanto no nível pessoal, como da nossa família, como da instituição espírita a qual nós pertencemos. Desta maneira, não vale a pena muitas disputas que estão no terreno do ego, da preponderância dos pontos de vista de uns e de outros, quando nós podemos nos encontrar no conjunto, na proposta que Kardec nos coloca da universalidade do ensino dos espíritos e nas ações que nós realizemos de propostas de trabalho para aquilo que nós chamamos de movimento espírita, necessariamente necessita ser uma proposta coletiva e não impositiva de um em relação a um conjunto, para que assim esse trabalho coletivo reflita uma necessidade que é mais ampla, apontada e indicada pelas próprias pessoas que participam do processo de elaboração
das propostas de trabalho e dos materiais. O que nós observamos dentro dos desafios e dos desvios é que a escola comum, ela só oferece para os nossos filhos a instrução. Ela não oferece a educação. Os pais não devemos nos iludir, nem os avós, em relação ao assunto, porque a escola, ela hoje está completamente voltada para a instrução, a formação do indivíduo para ter uma profissão, para vencer naquilo que eles chamam a vida. E, efetivamente, nós encontramos algumas dificuldades. Quando, indo por Brasília, em alguns lugares, nós víamos, até há pouco tempo, um cartaz com um menino, provavelmente de seus 10 anos, não deveria passar disso, e apontando, e então abaixo aparecia escrito assim: eu escolhi ser líder. E aí vinha o nome garrafal da escola. Terão visto isso. Nós perguntamos quantos alunos nessa escola. Todos eles serão líderes? De quem? Nós estamos preparando pessoas para serem líderes? Ou estamos preparando pessoas para serem frustrados quando não conseguirem ser líderes? O que é que nós estamos objetivando com os nossos colégios? Ensinar a disputa? Incrementar o egocentrismo dos indivíduos? Para que eles, ao invés de cooperar na sociedade, sigam competindo? Então, nós, como pais, devemos ver um cartaz desse e renunciar a essa escola. Não levá-los para essa escola, porque ela não é digna de receber os nossos filhos. Porque vai ensinar para eles competir com os demais e disputar posições no campo da matéria, e não cooperar com eles. Devemos dizer à escola que nós não queremos isso, que eles devem mudar o ponto de vista deles, que o que nós desejamos, já que não vão fazer a educação, porque isso é um desafio que cabe realmente à família, ao lar, mas que pelo menos cooperem com essa educação, não incentivando aspectos negativos da personalidade dos nossos filhos. É um dever, uma obrigação e um direito nosso exigir isso. Mas muitas vezes quando nós vemos, mas para o meu filho vencer na vida, essa é a melhor escola. Por quê? Porque ela está apresentando uma oportunidade de ensinar o nosso filho a ser líder. Não sabemos bem de quê. A escola, portanto, não faz educação. Há expoentes que trabalharam, que nos deram exemplo, que poderiam, de alguma maneira, estar influenciando a nossa época. Mas, infelizmente, isso não acontece. Nós vamos citar um deles, que é Pestalozzi. Pestalozzi foi o professor de Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais tarde Allan Kardec. Teve uma influência muito grande na formação de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Pestalozzi, ele atuava em relação aos alunos como se fosse um pai. Inclusive, quando necessário, os carregava mesmo. Então, era uma relação familiar dentro da escola. E cuidava de apresentar e vivenciar valores com os seus educandos. Onde hoje, Pestalozzi? Onde? Onde os seus exemplos? Onde está a sua prática nas nossas escolas hoje? Nem mesmo nós ouvimos falar muitas vezes. Há um desafio muito grande para os profissionais nesse campo, especialmente se os profissionais são espíritas, porque encontrarão um status quo, um hábito. Vamos dar um exemplo rápido. Nossa filha se formou e decidiu dar aula de inglês, fez especialização na língua e foi para um colégio, que nós vamos dizer onde, em Brasília. E ela vem de fora, teve a oportunidade de estudar fora, viu a seriedade com que as escolas são levadas. E ela, então, reprovou na primeira etapa 50% dos alunos. Ela precisaria preparar e aplicar, não é? Ela precisaria aplicar, porque é preparado pela própria escola, mas aplicar a recuperação. Então, era um trabalho monstro. E um dos colegas disse assim para ela: é por isso que quando eu vou corrigir a prova, eu aumento um pontinho, eu atribuo um ponto por comportamento, por presença, porque senão eu vou ficar tendo esse trabalhão que você está tendo aí, ó. Tudo bem? E no dia que ela estava aplicando a recuperação, ele passou na porta e lhe disse:
Ah, não falei para você? Ó, tá de castigo, eu tô indo embora, ó, tchau. Tudo bem? Então, o comportamento é esse. Dá um pontinho aqui, um pontinho ali, não tem desgaste, mas os alunos também não aprendem. Mas qual a importância disso? Eles não estão lá para aprender, estão para passar de ano? Será que é isso? Aí, se a pessoa persiste, ou ela faz uma revolução, e quando ela não tem estrutura, ela tem que desistir. Ela não tem possibilidade de continuar. Porque, então, nós vamos vendo as demandas para puxar baixo. Raramente há um incentivo para o cumprimento do dever. E é o que os alunos e pais esperam. Não incomode. Deixe a gente em paz como a gente está. E é mais ou menos isso que vai acontecendo. Então, os profissionais têm um desafio muito grande. E nós vamos observar que nesse campo há uma dicotomia entre palavras e exemplos. Pestalozzi tinha exemplos. Nós hoje, nas nossas escolas, encontramos isso? Vamos observar, então, que o processo da educação vai começar no indivíduo, para depois ter repercussões na sociedade. Se ele não acontece no indivíduo, não acontecerá dentro da sociedade, porque o indivíduo é que vai influenciar efetivamente a sociedade. Lógico que a sociedade tem uma influência sobre o indivíduo, mas o que vai fazer a transformação da sociedade é a mudança dos indivíduos que a compõem. É por isso que a gente vê no Espiritismo a orientação de que a revolução por fora, ela é fadada a fracassar. E nós temos exemplo disso em 70 anos de regime socialista ou comunista que não tem funcionado em lugar nenhum. Se tivesse funcionado, não teria caído o Muro de Berlim. Nós não veríamos a situação da Venezuela que todo mundo conhece. Então é evidente para todos nós que é necessário refletir, pensar nos nossos compromissos e aquilo que nós temos que construir com o nosso esforço. Se a escola instrui, quem é que educa? Quem vai fazer a educação? No Livro dos Espíritos, a questão é 385. Encontramos a orientação de Allan Kardec com os espíritos superiores, quando ele pergunta por que é que o espírito passa pelo período da infância. 383. Por que passa pelo período da infância? Porque o espírito, nesse período, é mais maleável às impressões que recebe. Então, é dentro do lar que ele vai ter essas influências. E ele está maleável para receber algo natural, espontâneo. Ele não vai pensar no assunto. Vai ser de maneira natural que ele vai absorver aquilo que ele está recebendo. E na questão 385, Allan Kardec pergunta por que o espírito passa por essa mudança brusca quando chega no período da pré-adolescência, da adolescência. E os espíritos informam que nesse período ele se depara com a própria realidade e que é fundamental a educação e que essa educação é um dever dos pais. E é intransferível essa responsabilidade. Então, nós vamos ver que nós passamos por algumas mudanças interessantes que têm uma influência muito grande nos dias atuais. Nos anos 60, nós tivemos a liberação dos costumes. Todo mundo já deve ter lido ou vai se lembrar de Woodstock. Vai se lembrar do Paz e Amor. E foi perguntado, não é, para aqueles remanescentes, se eles, agora já velhos, repetiriam aquilo que eles fizeram naquele tempo. Invariavelmente a resposta era não. No entanto, aquilo era necessário. Por quê? Porque antes de Woodstock nós tínhamos a culpa. Ainda permaneceu durante algum tempo. Mas hoje nós podemos falar de uma maneira muito mais aberta e entender que a culpa, ela será uma palavra que ficará no dicionário de referência, porque no futuro essa palavra não terá sentido para nós. Já hoje, em termos espíritas, ela não deveria ter sentido, porque nós viemos de um tempo de castração total. Tudo era proibido. Aqui no Brasil, inclusive, e no Paraguai, Uruguai e Colômbia, onde houver as missões dos jesuítas, é curioso, não é? Houve um período em que os jesuítas tinham um sino, naquelas construções que eles faziam, aquelas igrejas improvisadas,
e na hora que tocava o sino, o índio era instruído, nessa hora pode fazer sexo. Aí tocava o sino, daí um tempo depois de novo, já não podia mais, porque fora daquele momento era pecado. Como é que o índio podia conceber uma coisa dessas? Então, olha as concepções que nós criamos ao longo do tempo, trazendo aquela ideia lá do pecado original, colocando o sexo como algo impuro, Deus então se enganou, não é? Porque criou o sexo. E aí vai essas concepções todas. Isso tudo nos trouxe uma concepção de frustração, um sentimento de culpa que foi se instalando ao longo do tempo, porque, como diz Emmanuel, nesse campo não há quem não tenha as suas questões particulares, as suas experiências, os seus equívocos e os seus acertos. Mas o convite para nós é para refletirmos que nós saímos dos anos 60 para cá de um período anterior de castração para um período agora de libertinagem. Mas já começamos a caminhar para a síntese outra vez. Apesar de que a nossa sociedade está vivendo muito ainda a libertinagem. Basta ver. Os rapazes e as moças namoram hoje? Ficam, não é verdade? E aí nós, para encurtar, não dá tempo de ficar examinando isso, não é objeto aqui neste momento, mas a gente pode colocar que ficar é falta de educação. Educação que a família não deu, nos perdoem, mas educação que o jovem não recebeu, porque ficar é falta de respeito para si mesmo e para com os demais. Ah, mas depende, não é? Porque o ficar pode ser só um bate-papo, então tá bom. Então muda o termo, porque a hora que você fala para o jovem o que é ficar, ele diz depende. Depende de com quem está, da circunstância, do que pintar, do que for possível. Então, ficar é uma coisa muito elástica. E ficar normalmente traz consequência, e a consequência é, efetivamente, a promiscuidade do ser. Então, jovens que nos escutam, e principalmente as meninas, não fiquem, porque é falta de dignidade ficar. Pode ser a maior moda, mas é falta de dignidade. Ah, então vou ficar sozinho o resto da vida. Vou usar aquilo que eu já usei com várias pessoas, antes só que mal acompanhado. Se o indivíduo não é digno, então tem uma programação espiritual. Lógico que sim, a gente reencarnou com a programação espiritual. Provavelmente o marido e a mulher já estão definidos, porque isso são pontos cruciais na reencarnação. Como a profissão, como a educação que vai receber, os pais que vai ter, são pontos que normalmente são definidos antes, lá no planejamento reencarnatório. Então a gente já sabe, no planejamento, quem vai ser o marido e quem vai ser a mulher. Agora aí a gente faz a pergunta, isso é atávico, atávico. O rapaz vai querer para sua esposa e mãe dos seus filhos aquela que fica com todo mundo? Cabe para a nossa reflexão, vai? Ah, mas nós estamos num tempo livre, ninguém liga mais para isso, não liga? Vai buscar no processo, lá no indivíduo, pergunta para ele profundamente para ver o que ele vai responder. Ah, não serve, fica com todo mundo. Então, esse sentido ainda está presente. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade. Aí nós temos que refletir. Educação. É muito fácil, não é? A gente esquecer, deixar para lá, não prestar atenção. Mas nós não podemos nos esquecer que esses jovens de hoje serão os nossos avós ou bisavós no nosso futuro, porque nós reencarnaremos. E nós estamos falando em planeta de regeneração. O que é que nós pretendemos? Tem alguma coisa errada com o sexo? Não, nada. E não há nada de errado, nem de impuro, nem de sujo. É limpíssimo. Deus criou. Mas o que nós fazemos com ele, isso é que pode nos trazer consequências. Então é importante o nosso exame, não é? Porque nós precisamos ver as reações atuais. Vai havendo já opção pela dignidade. E vai chegar o momento em que ela vai preponderar. A transformação moral vai se apresentando. Não é só dentro do espiritismo. Muitas vezes nós espíritas embarcamos nas ondas, né, nas modas, mas nos Estados Unidos há uma reação, não dos neo-evangélicos, mas dos protestantes mais tradicionais, que estão assumindo o compromisso de ir ao matrimônio virgem, ele e ela. Tem acontecido cada vez mais. Ah, mas então a virgindade é fundamental? Nós não estamos tratando disso, nós estamos colocando aqui que há jovens nos Estados Unidos fazendo opção para o casamento. E então ir para o casamento virgens os dois.
Agora, não estamos tratando de tabu nem nada disso, isso é da consciência de cada um. Ninguém tem direito de julgar esse assunto, porque isso é da intimidade de cada pessoa. Mas já vai havendo cada vez mais pessoas que estão considerando ainda mais nos tempos em que nós vamos encontrar autores americanos que já começam a examinar o assunto, como Daniel Kindlon, por exemplo, que fez a afirmativa de que, observando jovens de escolas de segundo grau nos Estados Unidos e acompanhando as suas famílias, conversando com seus pais, chegou à seguinte conclusão: o jovem e a jovem que se iniciam prematuramente no exercício da sexualidade normalmente tem problema de amadurecimento psicológico. Leva mais tempo para amadurecer psicologicamente que uma pessoa que não se iniciou prematuramente na sexualidade. Então, nós observamos o papel da família. O quanto é fundamental conversar esses assuntos, buscar, pesquisar, se informar e tratar o assunto, para que então o jovem tenha parâmetros e ele possa tomar a sua decisão. Allan Kardec nos vai falar da educação moral do ser. É o ponto crucial da doutrina espírita, quando ele nos alerta a respeito dessa educação que não é a dos livros, não é aquela que está na escola, mas aquela educação que é a arte de formar os caracteres. Como é que nós vamos formar o caractere sem o diálogo? Sem a convivência e o exemplo dentro do lar? A gente tem defeitos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, e nem precisamos parecer superpais para os nossos filhos, mas ser seres realistas, que nos equivocamos e pedimos perdão, que admitimos a possibilidade de nos enganar, porque isso faz parte ainda da nossa realidade, mas que não nos acomodamos no nosso engano, que fazemos o esforço do diálogo para que nós possamos nos entender, para construir uma harmonia na convivência dentro do lar. É aí onde acontece a educação efetiva, quando nós vamos construindo juntos, e ao construir juntos, os nossos filhos aprendem também a construir, porque mais tarde eles terão também que realizar os seus lares. E se eles viram como nós fizemos o esforço que nós realizamos, que não cedemos no primeiro embate, que não desistimos por causa da primeira tempestade, mas que fomos persistindo ao longo do tempo, eles valorizarão isso e farão o esforço também para a manutenção de uma família equilibrada no seu futuro. Nós temos vários exemplos que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida. Um deles nós vimos na TV espanhola. Nós vivemos na Espanha de 92 a 95. Naquela época, nós vimos duas coisas na televisão que nos chamou muita atenção. Uma delas era uma câmera que mostrava de trás um tubo de televisão. Naquele tempo ainda era TV de tubo, né? Hoje em dia já raramente se vê. Aquele tubo grande e lá na frente da televisão, sentados, duas crianças num sofá. Mais atrás, parecia uma mesa difusa. E depois da mesa, aparentemente, tinha dois vultos. Mas havia um movimento, gestos atrás, que não se podia entender. A câmera vai se aproximando num zoom, passa pela televisão e vai chegando perto das crianças. Quando chega perto das crianças, elas se voltam e se colocam de joelhos no sofá e começam a olhar a cena no fundo, onde a gente agora consegue ver que há realmente uma mesa com cadeiras, parece uma mesa de jantar, e do lado de lá tem duas pessoas. E se percebe que há realmente uma discussão. Então a câmera se aproxima mais, e aí se evidencia uma briga, deixa as crianças para trás, e ali fica evidente que há uma briga feia, num casal, um homem e uma mulher. E aí aparece a voz do locutor. Os nossos filhos aprendem daquilo que nós fazemos. Então é uma realidade que os filhos aprendem daquilo que nós fazemos. Não adiantam palavras bonitas. Eles ficarão com aquilo que nós estamos fazendo. E os filhos, as crianças, têm atenção difusa. Não sei se sabe o que é isso. Algumas pessoas adultas conservam essa capacidade, mas não é todo mundo, não. Algumas crianças têm isso mais acentuado que outras, inclusive. A atenção difusa, o indivíduo está, às vezes, concentrado numa coisa, mas ele sabe o que está acontecendo no entorno dele. Toda criança tem atenção difusa. Toda tem. Algumas têm mais que outras.
Às vezes a gente vê a criança brincando com boneco, alguma coisa, ou fazendo videogame hoje, ou com um iPad, ou qualquer coisa assim, e achamos que ele não está ouvindo e nem está prestando atenção. Doce ilusão. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo e está aprendendo daquilo que nós estamos fazendo, ainda que não esteja olhando para nós. Então, a capacidade, ela está dentro daquilo que está colocado na questão 383 do Livro dos Espíritos. Em 1991, nós participamos de um congresso em São Paulo, na FESP, e um educador que tinha feito cursos para evangelizador com Cecília Rocha, ele até na época conversou conosco a respeito do assunto, ele contou numa palestra que ele apresentou no congresso que nós, quando estamos vivendo, nós deixamos marcas por onde nós passamos. É como se a gente deixasse pegadas na areia. Ele diz, normalmente, quando o indivíduo não sabe bem para onde vai na vida, ele vai para lá, ele volta para cá, ele caminha para cá, ele volta de novo para lá. E aí, a hora que olha no chão, está aquela confusão. Não tem pegadas muito claramente definidas, porque não tem rumo, ele foi para tudo quanto é lado, mas não chegou a lugar nenhum. E aí ele diz assim, os nossos filhos, ainda que não queiram, é uma questão de automatismo, eles seguem os nossos passos. Quando eles não conseguem divisar claramente a nossa coerência de vida, eles ficam desorientados. Aí é onde acontece a educação, ou a deseducação. No nosso exemplo, no nosso esforço de viver uma vida coerente. Coerente com a proposta que nós temos como filosofia de vida. Neste caso aqui, o Espiritismo como proposta para nós. Mesmo para quem não é espírita, simpatizante, está vindo pela primeira vez, saiba que o Espiritismo nos coloca de maneira muito clara e muito objetiva o que é que nós precisamos fazer na vida para efetivamente aproveitarmos a nossa encarnação. Estudá-lo, portanto, é muito importante. Há um aspecto muito importante que é a questão de um questionamento se deveria existir uma filosofia espírita da educação. Vários autores discutiram esse assunto. Para os pais, às vezes dizem, mas isso aí não me interessa, eu não sou professor, mas esse assunto interessa para nós pais, sim. Existe uma filosofia espírita da educação. A Federação Espírita Brasileira publicou 5 livros de um autor chamado Ney Lobo, pouquíssimo vendido, quase não se vende. Quando se for publicar, já se sabia isso. Porque, como são 5 volumes, é muita coisa para ler. A maior parte das pessoas dizem que não tem tempo. E o assunto também é um pouco árido, não é? Mas ali tem diretrizes para a educação dos nossos filhos. Importantíssimos. Mas também não é o único Ney Lobo. Nós temos Herculano Pires, que escreveu sobre o assunto. Foi um filósofo brasileiro do espiritismo, um homem com uma profundidade de pensamento impressionante. Então, vale a pena conhecer o pensamento de Herculano Pires. Mas nós temos a base, o Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar, então, a referência. Nós não somos profissionais da área. Nós não somos profissionais da educação. Algumas pessoas fizeram escola da área, trabalham na área, mas aqui são poucos dentro da sala, se nós fôssemos perguntar. Mas isso não nos livra da responsabilidade que nós temos como pais. Portanto, para nós que não somos profissionais da área, nós podemos ter como ponto de referência que na educação é fundamental que nós nos centremos no ensinar aos nossos filhos os limites, conforme as tendências que eles forem apresentando. Quando nós percebemos uma tendência ao egoísmo, ao egocentrismo, ao orgulho, a fazer chantagem emocional, nós precisamos ir trabalhando isso com os nossos filhos, na medida em que for se apresentando, devagarinho. Nisso os avós podem contribuir com os pais também, ir ajudando os nossos filhos, para que eles possam compreender, porque na sociedade nós vamos ver a liberação dos costumes. É o que nós temos visto. O FICAR é um exemplo disso, a liberação dos costumes. As escolas, elas não têm compromisso moral, como nós estamos examinando aqui. Então, o que a escola vai fazer? Ela vai instruir no que diz respeito aos órgãos, como é a conformação dos órgãos sexuais. E vão, normalmente, ensinar
ao jovenzinho como se preservar das moléstias que são transmissíveis pela relação sexual. É o que normalmente acontece. Um dia, só para aliviar um pouquinho o tema, a nossa filha estava com 13 anos, mais ou menos, chegou em casa e começou a vasculhar para lá e para cá, né? E procurava para cá, procurava para lá. E eu perguntei, mas minha filha, o que você está procurando? Não, pai, eu estou fazendo um trabalho da escola, eu tenho que apresentar o trabalho amanhã, a professora pediu, e eu vou fazer o trabalho. Eu falei, então tá bom, mas o que você está procurando? Não, eu vou encontrar, pode deixar, pai. E vai para lá, e vai no criado mudo, e mexe nas gavetas do criado mudo do pai e da mãe, e busca no armário. Aí eu falei, filha, para com isso, diz o que você está querendo, porque se tiver, não é, o pai guardou em algum lugar, e aqui eu te dou, ou então eu vou comprar, poxa, que história é essa? Fala o que você está querendo. Ah, pai, eu preciso de uma camisinha. Aquela parada, não é? Ai, meu Deus do céu, agora vem a pergunta crucial. Mas filha, para que você precisa da camisinha? Pai, eu já não falei que eu estou fazendo um trabalho de escola. Ah, filha, o pai tinha esquecido. Para um trabalho de escola? Mas para que uma camisinha para um trabalho de escola, filha? Não, é que a professora falou, pai, que para a gente se prevenir contra as doenças venéreas, a camisinha é o maior preservativo disso. Eu falei, ai, minha filha, senta aqui com o papai. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Aí tivemos uma conversa de meia hora, mais ou menos. Aí depois da conversa, eu fui lá, peguei a camisinha e entreguei para ela, não é? E aí disse para ela, ó, isso aqui, o papai tem aqui para conforto da mamãe. Né? O papai nunca usa isso fora da relação que o papai tem com a mamãe, porque tem muita gente que tem isso para usar espuriamente por aí. Então entenda isso, eu tenho por causa disso. E agora, não é entendido toda a nossa conversa, você vai fazer o seu trabalho de escola. O papai não vai te dizer mais nada, você faça como você achar melhor. Aí ela foi preparar fatores que evitam a contaminação ou a questão da transmissão das doenças venéreas. Primeiro, diálogo com os pais. Ela botou lá. Segundo, sempre conversar com o papai e a mamãe quando a gente tiver dúvida. Aí terceiro, respeitar as outras pessoas. Quarto, não me lembro mais. Quinto, aí veio a camisinha colada lá, no cartaz. Aí ela foi apresentar o trabalho na escola. E eu ansioso, não é, aguardando o resultado. Quando ela chegou de tarde, eu digo assim, filha, como é que foi? Ah, pai, foi, né? Eu falei, como foi? A professora já deu nota, deu 9,5. Falei, cara, eu acho que eu vou lá brigar pelo meio, mas tudo bem, 9,5. E ela comentou alguma coisa? Não, pai, não falou nada. Falei, bom, pelo menos deu 9,5, porque se tivesse dado uma nota que fosse, eu iria lá conversar dessa vez. Porque eu queria saber o que está na cabeça dessa pessoa para estar orientando os nossos filhos. Mas essa é a situação que a gente encontra. Então, cabe à família, não é, ter essa conversa, esse diálogo, esse esclarecimento, essa orientação, que é um dever nosso, é intransferível, não tem como. Quem cuida da realidade espiritual dos nossos filhos somos nós, os pais. Então, os jovens, normalmente, eles passam por etapas de transformação, nós também passamos. É importante nos lembrar disso para depois ter as conversas com os nossos filhos. Os lóbulos frontais, eles só se completam mais ou menos depois dos 21 anos. E eles são fundamentais para que o jovem compreenda a questão da causa e efeito, as consequências. É por isso que os seguros, esses seguros de carro, cobram mais caro quando tem jovem que vai dirigir o carro, porque há mais acidentes nesse período. E agora já estão cobrando mais caro até os 30 anos. Por quê? Porque nossos jovens estão atrasando a conformação dos seus lóbulos frontais, imagino eu, porque não é, a irresponsabilidade está chegando para lá dos 30 anos. Por quê? Porque normalmente o indivíduo amadurece conforme a demanda que ele tem. E a demanda não tem sido suficiente para amadurecer na maior parte das famílias. Então o indivíduo vai se atrasando. Ademais, inicia a relação sexual muito cedo. E aí se confirma aquilo que Daniel Kindlon colocou no livro, que a gente fez referência, até esqueci de falar o nome, não sei se tem tradução ao português, porque eu busquei para todo lado. O livro em espanhol é Cuidado com los niños consentidos. Ou seja, cuidado com essas crianças que têm de tudo, que recebem de tudo. Eu não sei como é que se foi traduzido para o português, eu não encontrei. Então nós vemos que existem exemplos que nós podemos nos basear e nos apoiar neles para nos orientar. No livro Memórias de um Suicida, há um caso muito interessante.
são suicidas, recuperados por aqueles que são servos de Maria, e eles são orientados, inclusive a descrição de um trabalho mediúnico muito interessante, onde eles são orientados, não é? Possivelmente tenham visitado a comunhão, que tem um trabalho muito antigo aqui de atenção aos suicidas, não é? E ele fala que visitou um centro espírita para um trabalho mediúnico de atenção aos suicidas. E aí, então, ele vai colocar lá um desses suicidas que está planejando a sua reencarnação. E ele fala para o outro companheiro: no Brasil eu não quero reencarnar. Aí o companheiro diz: mas por que não no Brasil? Ele diz: porque eu preciso reencarnar num local que as leis sejam mais severas, que a família seja mais exigente, para que me sejam impostos limites desde cedo. No Brasil há muita permissividade. Se eu reencarnar no Brasil, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, eu vou perder a minha reencarnação. Comentário dele. É importante a gente ter consciência dessa realidade. Nossas famílias são permissivas, as leis são permissivas. Isso não é bom para nós. Diz não, que a nossa legislação está considerada entre as mais perfeitas da Terra. Sabiam disso? Provavelmente no papel, não é isso? Na prática, nós observamos coisas que realmente não coadunam. Então é preciso aproximar não só a legislação do papel àquilo que diz a lei divina, mas principalmente o nosso comportamento, a nossa vivência. E aí nós temos medo, não é? Quando nós chegamos da Espanha com a nossa filha, o nosso filho, a família estava acostumada num outro padrão, e lá tem problemas também a sociedade espanhola, lógico que tem problemas, mas a gente veio com os hábitos de lá, e chega aqui a minha irmã falando direto no meu ouvido: meu Deus, vocês prendem muito essa menina, ela não pode sair para lugar nenhum. Não era que não podia sair para lugar nenhum, é que não saía como normalmente se estava saindo aqui. Lógico que ela saía, mas era supervisionada, acompanhada, que é um dever dos pais. Mas aí tem aquela questão: se o jovem é visto com os pais, isso é muito negativo. Aí eu estive agora na Colômbia, e na hora da despedida, num certo local que nós estávamos, era um shopping, o garoto, que deve ter uns 14 ou 15 anos, beijou a cabeça do pai no meio do shopping, junto com a mãe, e foi embora. Aí eu olhei aquilo e falei: vocês têm uma relação muito bonita, não é? Ele disse assim: muito diálogo em casa. Mas não tem aquele problema dos amigos? Ah, tem, já sei do que você está falando. Mas nós conversamos sobre isso e ele entendeu. Então, se conversar, o jovem entende. Porque os pais são os melhores amigos dos filhos. Se os filhos não compreendem isso, como é que eles vão identificar os amigos lá fora? E aí aquela complicação: nós renunciamos ao nosso papel porque estamos sendo exigidos, não pelo filho propriamente, mas por causa dos preconceitos que colocaram na cabeça deles. Nós precisamos superar essas barreiras, que senão nós teremos problemas. Estava falando da Espanha, não é? A Espanha, no período que nós estávamos vivendo lá, também vimos na televisão uma estatística que dizia, pensem que foi de 92 a 95, hein? Dizia a estatística que 70% das jovens de 13 anos não eram virgens. Então nós vimos meninas e meninos com uniforme andando na rua, porque havia o entendimento de que eles podiam sair depois de uma certa idade do colégio, algum outro dia, para poder caminhar pela rua e tal. Era metrô, não tinha problema de segurança, não é? Mas aí nós vemos que existem consequências, essas coisas todas. Um outro exemplo que eu queria citar aqui: um dia nós estávamos numa mesa, conversando, era uma família espírita, e aí, no meio da conversa, surgiu essa questão dos preservativos, né? De alguma mãe que às vezes entrega para filho o preservativo, às vezes a mãe entrega até para o filho o preservativo. E aí uma das pessoas que estava sentada à mesa disse assim: mas meu Deus do céu, o que você está falando? Então o que nós vamos fazer? Aí eu disse assim para ela: que tal educar? Vamos conversar melhor sobre o assunto, mas que tal educar? E depois nós vamos conversar sobre o assunto, não é? Porque é simples. Alcança mais ou menos 12, 13 anos, para evitar os problemas, entrega o preservativo ou dá a caixinha de anticoncepcional. Por favor, nós estamos vivendo um momento de consciência. O que é que nós estamos dizendo para os nossos filhos quando nós fazemos isso? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, e nós vemos que a questão da educação é bastante difícil. É natural que os nossos filhos tenham rebeldia,
que eles queiram a liberdade deles, mas nós temos que ter a responsabilidade da orientação. Então, a família está nas mãos dos pais. E nós vamos encaminhar aqui para uma conclusão, perguntando: por que é que nós somos espíritas? Ou quem é simpatizante está vindo pela primeira vez, por que que veio? Por quê? Reflitam um segundinho antes da gente encaminhar aqui alguns comentários a respeito. Por que é que nós somos espíritas? Um dia, uma pessoa me falou isso. E eu disse para ele: eu sou espírita porque eu estudei o espiritismo e cheguei à conclusão de que esta é a filosofia de vida mais coerente que está hoje presente aqui na Terra. Porque por uma questão de coerência comigo mesmo, se eu tivesse encontrado uma outra que fosse melhor do que o espiritismo, eu teria que ir para outra e deixar o espiritismo. Pacífico para todo mundo? Somos espíritas porque escolhemos, não é assim? Alguém obrigou a gente a ser espírita? Porque tive um professor na universidade, um dia perguntou: seu pai é espírita? Eu digo sim. A minha mãe era também, mais tarde ela se fez espírita. Ah, eu já sei porque você é espírita, é porque os seus pais são. E não deixou responder, seguiu avante. Então a resposta para ele: não, meu caro professor, inteligentíssimo, não é? Tinha um trabalho dos melhor remunerados em Brasília, uma sumidade o indivíduo. Mas aí Allan Kardec nos esclarece: não depende de inteligência compreender o espiritismo, depende de maturidade do sentido moral, do senso moral. Isso é que depende. Então ele não deu tempo de a gente responder: não, meu caro, não foi porque o meu pai e minha mãe são espíritas. Porque aos meus 13 anos eu assisti um curso de parapsicologia de um discípulo do Padre Quevedo. E ele falou tanta bobagem contra o espiritismo que eu fiquei balançado. E aí, meu pai estava viajando, quando terminou o curso, meu pai chegou. E eu disse para ele, não é? Fui todo eufórico, né? E disse assim: papai, eu não sei se quando eu crescer eu vou ser espírita. E ele olhou assim, se espantou com aquela impetuosidade e respirou para falar, e eu, na minha impetuosidade, não deixei. Disse para ele: mas antes disso, eu vou ler Allan Kardec para formar minha opinião. Ele falou: faça isso, meu filho. E aí eu fui estudar Allan Kardec pela primeira vez, graças àquele professor que foi lá falar contra o espiritismo num curso de parapsicologia. Aí nós fomos ver as incoerências. Ele citou o Livro dos Médiuns, saltava trechos. Aí parecia uma loucura, parecia que Kardec era doido, porque saltava os pedaços, ficava tudo incoerente. Aí a gente vê porque precisa mentir num curso para as pessoas. Alguém mais que estava ali, que havíamos 150 pessoas no salão, alguém mais foi conferir como eu? Ninguém mais foi, pelo menos naquele período. Mas eu fui conferir e eu vi que havia incoerência e que o indivíduo estava mentindo. E aí eu me fiz espírita por convicção. Então, quando nós somos espíritas por convicção, não é porque o pai, a mãe foi, ou a família, ou coisa dessa natureza. Porque essa filosofia, efetivamente, nos ajuda a nos fazermos melhores, a nos aperfeiçoarmos, a auxiliarmos o nosso semelhante. É por isso que nós somos espíritas. E os primeiros seres que nós temos que auxiliar são os nossos filhos, aqueles que convivem conosco dentro da família. Essa é a nossa obrigação. Então, o que é que nós temos de melhor para oferecer para os nossos filhos? Porque nós sempre cuidamos de dar para eles a melhor escola, não é isso? Quem não quer dar a melhor escola para os filhos? Todos nós queremos. Queremos dar o melhor alimento, a roupa, que eles possam se apresentar, não é? E não fazer má figura, pelo menos. Mas se podemos dar a roupa de grife, nós não damos. E aí vai, não é? Quando vai completando uma certa idade, se a família tem alguma condição, já fica logo ansiosa para ter um motivo para dar o carro, não é? E assim vai, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos ou não? E o espiritismo não é o melhor que nós encontramos até hoje na nossa vida? Então nós temos também a obrigação de oferecer, porque para que eles se tornem bons profissionais, nós os obrigamos a ir aos colégios. E eles acabam cedendo, podem até não estudar direito, podem até passar porque o professor deixou, mas eles vão lá. Agora, para a casa espírita, eles vão se quiserem. Nós vamos esperar eles crescerem para escolher. Escolher o quê? Vocês não sabem o que é o espiritismo? Eles vão escolher o que eles conheceram. Vão escolher os amigos, a opinião dos amigos. Vão escolher a droga, vão escolher o sexo. Mas se nós dermos a oportunidade deles conhecerem o espiritismo dentro do nosso lar, não só na casa espírita, porque não precisa obrigar o centro. Basta viver o espiritismo dentro de casa.
então eles vão ser educados naturalmente e seguirão sem ninguém querer e ter necessidade de obrigá-los. Nós vemos então que a proposta é que o Centro Espírita apoie a família nesse processo de educação. Mas como a escola lá fora não faz a educação dos filhos, o Centro Espírita também não pode ter essa obrigação, porque a criança, o jovem, vem por 1h30, 2 horas por semana na atividade. O centro não pode cumprir essa função. Ele vai apoiar, portanto, auxiliar na educação espiritual dos nossos filhos, mas a responsabilidade continua sendo da família. Daí a importância de nós constituirmos a nossa família nos moldes que nos propõe André Luiz, no capítulo 20 do livro Nosso Lar. Quando ele vai dizer que o lar é o encontro de 2 sentimentos, o sentimento feminino e o sentimento masculino. E ele faz todo um arrazoado e só vai falar do homem e da mulher mais tarde, porque ele diz assim, o lar é o bendito lugar, alguma coisa assim, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento fraterno, é necessário para a constituição, então, da família. Aí a importância de nós sabermos que o nosso lar é algo que nós cultivamos todos os dias, ou então ele pode deixar de existir. E o cultivo não é do marido e da mulher só, é o cultivo com a prole, com os filhos, com toda a família. Daí a importância de nós levarmos o Espiritismo para dentro do nosso lar. Nos nossos estudos do Evangelho no lar, uma vez por semana, maravilhoso, mas de preferência que nós possamos ler os livros infantis que estão sendo publicados. Hoje já tem uma gama grande de livros com historinhas relacionadas com os assuntos espíritas, que possamos ler com os nossos filhos, possamos introduzi-los na leitura dos livros no Evangelho e, quando eles já têm alguma condição, introduzi-los na leitura dos livros como André Luiz, como Emmanuel. E, em conjunto, também a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que trata da mediunidade, mas isso lê junto. E eu termino dizendo, a nossa filha hoje é espírita, está com 29 anos. Nós viajamos por 5 países diferentes, nem sempre teve chance de ir a centros espíritas, porque às vezes não tinha. A nossa filha é espírita hoje, graças a uma leitura diária que a minha mulher propôs por inspiração e que nós realizamos, já vai para 13 anos dentro do nosso lar. Todos os dias. Hoje eu estou fazendo palestra aqui. O horário está incompatível. Ela está fazendo a leitura. Se a filha não está em casa, ela está fazendo com o filho. Quando nós estamos todos juntos, fazemos a leitura juntos. Mas quando nós estamos lendo um livro, como, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda ou de Emmanuel, então a leitura que foi feita naquele horário, os que não estavam presentes precisam ler até o dia seguinte para dar acompanhamento e sequência na leitura do livro junto da família. Que Jesus nos ilumine e nos ampare a todos. Muita paz para vocês.